pelo que fez por mim e pelo que fará. Somente Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele não há igual, para sempre não vão cantar. Jesus é Rei, Jesus é Rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele vem, não há igual, para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é Rei, não há igual, para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é Rei, não há igual, para sempre eu vou cantar. Bom dia, Igreja Jardim Santíssimo. Deus abençoe sua vida nessa manhã. O Senhor tem a derramar sobre nós, eu tenho certeza disso. Estamos num fim de semana cheio, intenso, abençoado. Ontem, nossa primeira noite do Congresso de Mulheres Plenas em Deus. Foi uma bênção, irmãos. Glórias ao Senhor. E hoje vai continuar a ser. Venha à noite, traga uma amiga com você, receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: a hora é e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Coloque-se em pé, adorador do Senhor, que o Senhor está procurando em nós os verdadeiros adoradores. Que Ele age em mim, que Ele age em você, esse adorador. Chegou a hora de adorarmos juntos, nos prostrarmos diante do Senhor que nos criou. Sem reservas nessa manhã. Se aproxime do altar do Senhor. Vamos adorar. Essa é a hora da tua
Enquanto cantamos essa canção,
semana que você tem que enfrentar. Você está aqui em adoração, eu estou aqui em adoração. E entregamos no altar do Senhor as nossas preocupações, porque tem que ser assim. A gente vem para o altar como a gente está. Acabamos de cantar na primeira canção e o Senhor nos recebe. Mas você sabe a semana que você tem para enfrentar. E talvez você precise de uma manifestação específica do Jeová Rafa, o Deus que cura. Talvez você precise da manifestação específica do El Shalom, Jeová Shalom, o Deus de paz. Há tribulações, há dificuldades. A paz não é um tratado, a paz é uma pessoa. Jesus Cristo é a paz. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de Jesus. O mundo não precisa que os grandes líderes assinem um papel. O mundo precisa de Jesus, o príncipe da paz. Reina sobre o universo, o príncipe da paz. E nada foge ao controle do Deus de paz. Ó Senhor, nos posicione como a tua igreja. Estar em adoração nos equipa para sermos adoradores lá fora. É aqui, Senhor, que nós nos enchemos do Senhor. É aqui, comunhão, juntos, que nós recebemos direção do Senhor. E é lá fora que a gente enfrenta as nossas batalhas. E pedimos em nome de Jesus. O Senhor conhece cada um que está aqui nessa manhã. Os que estão aqui no templo, os que por algum motivo estão online, sejam recebidos por essa ministração também. E entendam que o Senhor é o Deus que eles precisam. Independente da circunstância que estejam enfrentando, Deus é suficiente. Deus é suficiente para caminhar com você neste momento. Aproprie-se do nome de Jesus. Do que você está precisando, o Senhor é suficiente. Qual é o problema que você está passando? O Senhor é suficiente. Acabamos de cantar os nomes dele. Ó Senhor, visita o teu povo com a sua suficiência nessa manhã. Visita o teu povo, que o teu povo entenda que o que a gente precisa é do Senhor. As outras coisas vão sendo acrescentadas se estivermos debaixo da sua vontade, soberana vontade do Senhor. As outras coisas vão sendo completadas, mas o anseio da nossa alma é pelo Senhor. Não queremos nada mais, nada além, senão o Senhor com liberdade para agir em nós e através de nós. Equipa a tua igreja, Senhor. Equipa a tua igreja para ser igreja lá fora, para dar testemunho do Deus forte que adoramos lá fora. E continue, Senhor, no controle, no centro de todas as coisas. Tu que és o nosso Deus forte, nosso Jeová. Oh, Senhor, a nossa justiça. Manifeste-se diante do seu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, declaramos amém. Amém. Para a glória de Deus, Pai. Você pode se sentar, querido. Por pura curiosidade, entrei em uma igreja para conhecer, achando que não encontraria nenhum outro árabe ali. Mas me surpreendi ao encontrar cristãos árabes adorando. Foi ali que minha caminhada com Cristo começou. Mulheres que abandonam o Islã e encontram Jesus correm alto risco de perseguição. Sara, de 27 anos, é uma delas. Ela é filha de um imã no norte da África. Meu pai descobriu que eu era cristã quando encontrou minha Bíblia embaixo da cama. Imediatamente ele começou a me interrogar para saber o que estava por trás daquele livro e como eu o tinha conseguido. Ele me bateu e me insultou.
Me chamou de apóstata. Ele esperou meu irmão para que juntos pudessem me matar. Para ele, eu não merecia viver. Sara conseguiu fugir e, com a ajuda da Portas Abertas, encontrou um lugar seguro com uma família cristã. Minha família começou a espalhar calúnias sobre mim. Eles diziam que eu tinha fugido com um homem. Não falaram nada sobre eu ser cristã ou o que acharam na Bíblia. O que eles diziam é que não me aceitariam de volta enquanto eu não me casasse. Sara encontrou um muçulmano que tolerou sua nova religião. Para evitar o escândalo e ser aceita novamente na família, ela deveria fazer o que eles diziam. Ela deveria se casar. Ele me tratava tão bem que eu acreditei que ele seria o marido perfeito, que me aceitaria como eu sou. Então casei com ele. A verdade é que ele se transformou completamente. De repente, ele era um completo estranho. E desde a primeira semana do casamento, ele já começou a me agredir e me xingar. Eu aceitava o intolerável. Ele me agredia quase todos os dias. Durante esse tempo, meus pais eram contra o divórcio. Para eles, uma mulher divorciada traz vergonha e desgraça para a família. Mas o casamento de Sara acabou e ela foi expulsa de casa. Sua família não a acolheu. Ela é uma das muitas mulheres que são excluídas, humilhadas e isoladas pela família quando decidem seguir a Jesus. A Portas Abertas ajuda mulheres como Sara a encontrar lugares seguros onde podem viver em segurança e com independência. Elas também passam pelo programa Restauração para descobrir sua verdadeira identidade em Jesus. Eu perdoei não só meu pai, mas muitas outras pessoas. Então, claro que eu perdoei. Eu amo. Seguir a Jesus vale todos os sacrifícios que eu fiz até hoje. Deus acabou me conectando com outras pessoas. Elas também me deram um emprego, uma nova casa e paz. Além da minha família, eu não me preocupo com mais nada. Eu sei que Deus sempre cuidou de mim para que eu continuasse vivendo. Ore por Sara e por tantas outras mulheres agredidas e humilhadas por causa da fé em Jesus. Apoie cristãs perseguidas no norte da África. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Nós, em pleno congresso de mulheres livres, pela nossa liberdade de expressão que temos aqui no nosso país, mas isso não acontece em muitos lugares do mundo, né? Há mulheres que são perseguidas, que são espancadas, que são humilhadas por crerem em Jesus. E nós conhecemos agora a história de uma dessas mulheres. Sara não é um personagem. Sara é uma mulher como você e eu, uma mulher de carne e osso, que pela sua decisão, ela sofreu tudo aquilo que ela relatou ali. Sara, assim como outras mulheres ao redor do mundo, precisam da nossa intercessão. Assim também com a missão Portas Abertas, que é uma missão de apoio a cristãos perseguidos em mais de 60 países do mundo, precisam da nossa intercessão. Que nós vivamos a compaixão por Sara e por todas as mulheres que passam pela mesma situação ou situação semelhante. Sara era filha de uma autoridade religiosa que, ao se converter,
ela passou a ser perseguida. E pelo relato, nós vimos quanto sofrimento Sara passou. E que outras mulheres possam encontrar Jesus, possam ser amparadas pela missão Portas Abertas. Uma das frases que me marcou aqui na declaração de Sara, já no finalzinho do vídeo, é que ela diz assim: vale qualquer sacrifício para seguir a Jesus. E você? Vale qualquer sacrifício para seguir a Jesus? E você e eu? O que nós temos feito para isso? Nós não podemos imaginar tudo o que não só Sara, mas também outros homens, mulheres, crianças que se convertem ao Senhor passam por professarem a sua fé. Nós vamos orar neste momento por este motivo, mas não só neste momento. Nós vamos levar esse pedido para casa e vamos orar no nosso dia a dia, na nossa devocional. Porque só assim, orando, intercedendo, contribuindo, eu vou viver a chão. E aí eu vou estar me revelando como discípula de Jesus. Oremos. Senhor, diante de Ti, nós colocamos em primeiro lugar a nossa vida para o Teu serviço. A começar de mim, ó Pai, que eu saiba e assuma a minha responsabilidade diante do mundo. A minha responsabilidade primeiramente diante da minha família, que tanto precisa de Ti. E que cada um aqui, ó Pai, cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles que estão online, possam ter amor, mostrar este amor de Jesus ao mundo. Entregamos ao Pai a vida de Sara e de tantas outras mulheres que são humilhadas, que são castigadas por decidirem Te servir. Lembramos agora também, ó Deus, pelas mulheres ucranianas que têm perdido seus filhos, maridos e parentes naquela guerra insana. E colocamos também, não só as mulheres, mas também os homens, e de um modo muito especial, o presidente da Rússia. Senhor, fale aquele coração e derrame sobre ele a Tua compaixão e a Tua graça, para que ele possa render-se aos Teus pés e assinar um decreto de paz. Assinar um cessar-fogo na região da Ucrânia. Ó Pai, fala aos nossos corações e que nós possamos viver a compaixão de Jesus. Porque Ele morreu por mim, Ele morreu por cada um aqui, Ele morreu também por aqueles que estão enfrentando adversidades, seja no norte da África, seja na Ucrânia, seja em qualquer cantinho deste mundo. Senhor, Te agradecemos pelo Teu sacrifício, pela Tua graça, que a cada dia, ó Pai, se derrama sobre nós com um novo amanhecer. Te louvamos, ó Pai, porque o Teu amor se renova e nós podemos confiar em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti e nós oramos em nome daquele que é tudo para nós, que é tudo o que nós precisamos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Amém? Nós estamos em um final de semana muito especial em nossa igreja. Temos sido ricamente abençoados pelo Senhor desde ontem à noite. E hoje pela manhã nós já estudamos a palavra de Deus. Nós agora estamos em culto, buscando a presença de Jesus. E enquanto celebramos ao Senhor, nós temos a oportunidade também de sairmos de nossos lugares, entregarmos nossos dízimos e
e as nossas ofertas. Estamos em plena campanha de missões mundiais. A cada culto nós temos tido contato, meus irmãos, minhas irmãs, com as demandas que o mundo tem enfrentado. E nós estamos, neste mundo, tenho dito isto aos irmãos, plantados para acolher, para cuidar daqueles que precisam de cuidado. Precisam da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor. Então, nessa manhã, através dos recursos financeiros, você pode ofertar para missões mundiais. Estamos em plena campanha de missões mundiais. Não deixe de trazer a sua oferta. Não deixe de se envolver nesse agir de Deus, esse agir missionário do Senhor. Mas também, meu querido e minha querida, especialmente neste mês de março, os meses iniciais do ano são meses desafiadores para uma igreja local. E nós precisamos que você, querido, querida, membro, congregado, também nosso convidado, você se envolva na obra do Senhor no que tange ao aspecto financeiro. Através dos recursos que entregamos no altar de Deus, nós possibilitamos não apenas a continuidade, mas o avanço da obra do Senhor nesse lugar. Então, se envolva, participe, contribua. Você que está aqui, você que está em casa, nossos dados financeiros estão aí projetados. Você pode, através de Pix ou transferência, também abençoar a obra de Deus. Não esqueça, quando você fizer sua oferta ou sua contribuição através dos meios digitais, não se esqueça de identificar-se e identificar o destino desta oferta. Por exemplo, oferta missionária. Por exemplo, dízimo. Por exemplo, oferta de amor. Coloque lá para que a nossa tesouraria consiga alocar a sua contribuição nos locais certos, para os fins certos. Deus abençoe você. Vamos continuar louvando ao Senhor nessa manhã. E enquanto louvamos, traga o teu dízimo e a tua oferta. Compartilhar
temos celebrado o Teu nome e nos alegrado em Ti. Receba, Senhor, este culto que temos Te prestado. Receba, ó Pai, os dízimos e ofertas que foram entregues em Teu altar nesta manhã. Abençoe a Tua igreja, Deus, nesse tempo de campanha de missões mundiais. Obrigado, Senhor, porque a nossa identidade como cristãos de confissão batista é uma identidade missionária, Senhor. Nós nascemos neste país através da obra de missões mundiais. Nossos irmãos, ó Deus, enviaram homens e mulheres, destinaram recursos para que o Evangelho fosse pregado em nossa terra. Obrigado, Senhor, pelos missionários que estiveram aqui, Senhor, plantando a obra batista em solo brasileiro. Obrigado, ó Deus, porque em suas limitações, obrigado, Senhor, porque em seus traços culturais, sobretudo em sua consagração para servirem ao Senhor, eles trouxeram o Evangelho para o nosso país e por isso hoje estamos aqui continuando a Tua obra, o Teu serviço, até que o Senhor venha nos buscar. Então, Pai, abençoa a Tua igreja, Igreja Batista, em Jardim Santíssimo, que nós continuemos nesse ardor missionário, nesse trabalho missionário, nessa consciência missional, contribuindo, orando, indo e, Senhor, fazendo discípulos de todas as nações. Receba o nosso amor, o nosso louvor nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. E amém. Você pode sentar, meu querido, minha querida, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que bom que estamos juntos. Que bom que nos encontramos hoje mais uma vez para celebrarmos ao Senhor. E eu quero, nessa manhã, meditar com você sobre a palavra de Deus. Peço que você leia comigo 2 textos. E sobre esses 2 textos nós iremos refletir nesse dia. O primeiro deles está em Lucas, no capítulo de número 9, a partir do versículo 23. Lucas 9, 23 e versículos seguintes. Abra a sua Bíblia nesse momento. Lucas 9, a partir do verso 23. É o primeiro texto que leremos. Depois te convidarei a ler outro comigo. Abra sua Bíblia, acesse o texto no seu dispositivo eletrônico. Você achou? Amém? O texto diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. E o segundo texto está em João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 66. Abra sua Bíblia nessa manhã. João 6, 66. O texto diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e temos conhecido que Tu és o Santo de Deus. Até aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Pai,
temos lido a Tua palavra e sabemos que Tu estás presente neste lugar. Então abençoe nossas vidas e fale conosco enquanto nos dispomos a ler e refletir sobre a Tua palavra. Esse é o nosso clamor, nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O preço do discipulado, meus irmãos. Eu queria refletir com você um pouco sobre esse tema nessa manhã. Sabem todos que nós estamos envolvidos em um projeto de preparar pessoas queridas, pessoas que amamos, para o batismo. Estamos planejando, estamos já vislumbrando uma data para termos então todo um caminho de preparação e para juntos como igreja vivermos esse momento. Hoje a nossa turma estava muito bonita, muito florida, gente boa, gente de qualidade, gente salva por Jesus. E nós temos aí começado a conversar sobre os assuntos que permeiam a questão do batismo. Nós sabemos, irmãos, e apenas a guisa de introdução, que o batismo é uma das duas ordenanças que Jesus deixou para nós. Jesus nos deixou tanto o batismo como a ceia do Senhor, como ordenanças que são atos de obediência, atos no segmento e na prática de nossa fé no Cristo ressurreto, mas também são atos que carregam em si uma profunda carga simbólica. Batismo simbolizando o sepultamento de uma velha natureza e o surgimento, o nascimento de uma nova vida em Cristo. A ceia do Senhor nos remetendo à memória da obra redentora, a obra vicária de Jesus, obra esta que nos salvou, que nos trouxe vida, que nos trouxe reconciliação com Deus e nos fez uma grande família. Deus quis viver em família, como ouvimos aqui ontem. Nós temos ouvido alguns domingos também, mas ontem uma frase que a pastora Dani disse para nós, Dani Fraguito, que Deus quis viver em família. E Deus quis encher a casa, Deus gosta de casa cheia. E Deus então quis ter muitos filhos, segundo os moldes do único filho que ele tem, o filho unigênito, ou seja, o de mesma essência, um único gerado, o Senhor Jesus. Por isso, esta obra de santificação é um processo. Hoje pela manhã na EBD, vocês viram sobre isso aqui com a Delcina. A santificação é um processo que se inicia na conversão e se encerrará na glorificação. E esse ato, esse processo de santificação nada mais é, meus irmãos, do que a formação do caráter de Jesus em nós. Até que ele venha, nós precisamos perseguir esse ideal de nos parecermos mais com ele. E eu tenho conversado sobre esses assuntos tanto com a igreja como com a nossa classe de discipulado, de batismo, enfim, de aquela classe antiga que tinha o nome de classe de catecúmenos, mas aí a gente, para não assustar as pessoas, fala classe de batismo. E eu conversava um pouco com eles hoje, eu falei, vou falar sobre esse tema, o preço do discipulado, porque nós lemos dois textos que não estão originalmente interligados, mas eu fiz um exercício nessa manhã e te convido a fazê-lo comigo, para interligar os dois textos, a fim de que nós, então, entendamos algumas questões que são importantes para a nossa vida. Porque, em muitas situações, as pessoas acham que podem seguir Jesus de qualquer jeito. Nós temos, em muitas circunstâncias da nossa existência, uma concepção equivocada da graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 9 em diante fala sobre isso. Paulo, o apóstolo, fala sobre isso. Mas, meus irmãos, o seguimento de Jesus não é um caminho barato. A salvação vem a nós pela graça. E alguém perguntou, o que eu posso fazer para receber essa salvação? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você não tem que fazer nada para ser salvo. Se não crer, se não abrir o coração, se não receber essa tão grande salvação, se não receber esse tão grande presente, essa tão grande dádiva.
O que temos que fazer apenas é receber. E aí então, após isto, o que fazemos? Vivemos de qualquer maneira, porque, bom, se nós já somos salvos, podemos relaxar. Podemos viver a vida ao nosso bel prazer, na direção que o nosso nariz aponta, na direção que o nosso coração dita. Porque, afinal de contas, o mundo diz, e tem nos tocado constantemente, que nós precisamos buscar a felicidade. A vida é curta, a vida é breve, seja feliz, curta a vida. E nesse engodo infernal, nós perseguimos o vento, perseguimos as direções do nosso coração e perdemos de vista, irmãos, que a verdadeira felicidade e que a vida eterna é esta: conhecer Deus, o nosso Pai, e o seu Filho Jesus Cristo, e vivermos em comunhão com Ele. E termos em nós a sua vontade, o seu plano, o seu projeto e o seu propósito cumprido, encarnado. Porque enquanto nos rendemos à vontade do Senhor, nós temos profunda certeza que Ele cuida de nós, que Ele molda a nossa vida e vai nos direcionando segundo o seu querer e sua vontade, soberania e bondade. Pois, como ouvimos ontem, o que o Senhor tem para nós são planos de bem, planos de paz e não de mal. Você, meu querido, que é pai, você, minha querida, que é mãe, avô, avó, tio, enfim, tia. Você que ama alguém, você que é cônjuge. Se você ama alguém, você não quer o mal dessa pessoa. Você quer o bem. E se nós que somos maus queremos o bem das pessoas, imagine Deus, que é amor. Deus não sente amor, Deus não tem amor, Deus é amor. Mas precisamos, nessa dinâmica toda do entendimento do segmento de Jesus, entender os pressupostos, porque se a salvação é pela graça, o discipulado nos custa muito caro, irmãos. A decisão e o ato de seguir Jesus nos custa tudo que temos. E hoje nós estamos em uma época e em uma era de um evangelho chocolate. De um evangelho, meus irmãos, de meias medidas e meias palavras, onde tudo pode ser negociado. Onde o certo não é tão certo assim. E onde o errado pode ser refletido e até considerado em algumas situações. Precisamos, afinal de contas, fazer algumas concessões, porque nós estamos na pós-modernidade e o homem do nosso tempo, o ser humano do nosso tempo, não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Isto é um fato. Mas, meus irmãos, algumas questões que não podemos perder de vista. Pecado continua sendo pecado. Ainda que os anos passem, pecado continua sendo pecado, o erro continua sendo erro, Deus continua sendo Deus. A sua vontade é salvar toda a humanidade, mas sabemos que toda a humanidade não será feita, e sabemos também que os tempos podem mudar, mas a questão da eternidade continua diante do homem. Nós decidimos aqui e agora onde passaremos a eternidade. Assim como o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. E as pessoas decidem, as pessoas carimbam o seu passaporte para a eternidade, para o seu destino eterno nessa vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender nessa manhã e refletir sobre esse ato e esse movimento do seguimento de Jesus, porque todos nós que aqui estamos, uma vez salvos, nós precisamos perguntar qual é o próximo passo. O próximo passo é nos tornarmos discípulos e discípulas do Senhor. A igreja nada mais é do que um ajuntamento de discípulos, de gente que um dia foi salva e de gente que decidiu caminhar ao lado de Jesus, imitando. O discípulo é aluno, o discípulo imita o seu mestre, o discípulo ouve o que o mestre fala e cumpre o que o mestre fala. E é interessante que Jesus, em seu ministério, ele não foca o seu ensinamento em lugares reclusos, fechados,
Ele usa até mesmo um modelo que os gregos conheciam como um modelo peripatético, ou seja, enquanto caminhava e na caminhada real, no caminho, andando, nos ambientes, Jesus ia ensinando, conversando e ensinando, e usando figuras de linguagem, e usando imagens do cotidiano para transmitir aos seus discípulos conceitos eternos. Assim foi na parábola do semeador. Jesus fazia uso constante de parábolas, e nesse modelo, enquanto andava, ensinava, e enquanto ensinava, vivia, ele foi formando os discípulos. E meus irmãos, o discipulado se dá na dinâmica da vida. Nós fomos em algum momento treinados e formados equivocadamente a pensar que o discipulado só se dá no contexto da igreja. Não! Aqui recebemos conteúdo, ensinamento, edificação mútua, aqui somos treinados, aqui a nossa bateria é recarregada, mas quando saímos do culto, quando saímos da igreja, o discipulado continua. E na verdade a prova mais intensa do discipulado está para além das quatro paredes da igreja, para além dos portais da igreja, porque discípulo de verdade é discípulo aqui, mas discípulo de verdade também é discípulo lá fora. E as pessoas que nos olham, que convivem conosco, elas de alguma forma precisam ver algo diferente em nós. Não são os nossos trejeitos, não é o dialeto que nós adotamos, porque parece que nós adotamos um outro dialeto quando nos convertemos, de forma que os não crentes nem entendem o que falamos. Só que Jesus comunicava a mensagem do Evangelho de forma clara, e as pessoas, os mais simples, desde os mais simples aos mais eruditos. Você vê Jesus falando com endemoniados, com pessoas à margem da sociedade, com mulheres esquecidas, até mesmo com doutores da lei. Tanto os mais simples como os doutores da lei, os mais eruditos, ficavam impactados e inebriados pelo ensino jesuano. E ele os ensinava de forma clara. E meus irmãos, quando leio esses textos, no primeiro deles, em Lucas 9, 23... Jesus está falando e tratando sobre esse passo posterior à conversão. Você nasceu de novo. Você agora é um crente, como nós chamamos, um discípulo. E como será a vida agora? Bom, eu vou sentar em um banco como esse, ou então orar para que nós tenhamos poltronas, cadeiras, porque é mais confortável. Aproveitar o ar-condicionado, ainda mais nesse calor de 47 graus, e vou sentar e aí cantar a canção, Gisele, que nós cantamos de forma equivocada. Eu vou ficar aqui sentado, esperando, inchando até que ele venha. Não. Há muito para ser e há muito para fazer até que ele venha. Há, meus irmãos, um hiato, um intervalo entre a conversão e a segunda vinda de Jesus, ou o momento que nós nos encontraremos com Ele, através da morte, que é a nossa última inimiga e já foi vencida. A morte para nós não é o fim. A morte para nós é a porta de entrada na eternidade. Nesse intertício, nesse interregno, como viveremos? Jesus diz aqui, nesse intervalo, nesse interregno, vocês precisam entender o que é o preço do discipulado. Qual é o preço do discipulado? Se alguém quiser, ou se alguém quer vir após mim. Lição que aprendemos, ninguém é obrigado. O caminho de Jesus não é um caminho obrigatório. O caminho de Jesus não é um caminho para o qual você é obrigado, para o qual você é constrangido, forçado. Jesus convida. Deus bate à porta dos nossos corações. Quando lemos as palavras que estão em Apocalipse, capítulo 22, eis que estou à porta e bato. Nós usamos esse texto para evangelizar pessoas, mas ali o Cristo ressurreto estava falando à igreja. Eis que estou à porta da igreja e bato. E eu gosto quando alguns teólogos vão dizer que o Novo Testamento começa com Deus fora das estruturas da religião.
Onde Deus começa a se manifestar no Novo Testamento? No deserto, através de João Batista, João o Batista. Voz do que clama a partir do deserto. Preparai o caminho do Senhor. Ele é o precursor. Deus começa a se manifestar no Novo Testamento fora dos templos, fora das estruturas religiosas. Porque, na verdade, as estruturas religiosas do tempo de Jesus expulsaram Deus de sua participação, de seu lugar. E o Novo Testamento termina, curiosamente, com as palavras: eis que estou à porta. Quem está à porta batendo está fora do ambiente. Ou seja, o Novo Testamento começa com Deus fora das estruturas e termina com Deus batendo a porta do coração da igreja. Isso para nós precisa ser um alerta do Espírito Santo, porque é muito possível, meus irmãos, que a igreja do Senhor nesse tempo seja muito boa no discurso, muito boa na estrutura. Eu louvo ao Senhor porque estamos nesse fim de semana vivendo um momento que para mim é muito além de um evento. Eu me nego a viver um cristianismo de eventos, porque eventos eles passam. Mas quando vivemos momentos espirituais, e o congresso que estamos vivendo aqui com as mulheres é um momento espiritual para a nossa igreja, através do qual estamos vivendo inspiração, edificação, fortalecimento, santificação. Amém, irmãos? Mas a igreja do nosso tempo corre o risco de esquecer isso. Porque Jesus disse: se vocês quiserem vir após mim, se vocês quiserem, ninguém é obrigado, mas se alguém quiser vir, venha com o coração voluntário. O caminho de Jesus é o caminho do voluntariado. Somos voluntários para segui-lo e somos voluntários para servi-lo. E eu gosto quando Bill Hybels escreveu no seu livro A Revolução do Voluntariado. Ele diz que o voluntário, ele transcende o padrão de qualidade de alguém que é assalariado. Porque quem é assalariado, e isso não é certo, é um comportamento, mas não é certo, faz o que faz por conta do seu salário. Mas Bill Hybels diz que o voluntário, ele excede esse limite, porque o que move o voluntário é o amor, é a paixão, é a visão, é o sonho. E meus irmãos, nós somos voluntários para seguir Jesus e para fazer a sua obra. Por isso ele fala: se alguém quiser, ninguém é obrigado. Que nessa manhã o Senhor renove e restaure o seu coração voluntário, vibrante, apaixonado em seguir a Jesus, viver com Jesus e servir a Jesus. Mas não para por aí. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, é seguimento, é caminhada ao lado dele, olhando para ele. Nós vivemos um tempo, irmãos, de uma profunda crise de referenciais. Nós batistas, há anos atrás, tínhamos os nossos medalhões. Homens que admirávamos porque eram eloquentes, bons líderes, íntegros. Recentemente perdemos John Stott, que não era batista, era anglicano. Mas eu me lembro que na morte de John Stott, quando foram ver os seus bens, uma casa própria no interior, nos arredores de Londres, e os seus direitos autorais, tudo doado para a formação ministerial e obra missionária. E nos idos dos anos 2000, no início, alguém disse, eu concordo, se os evangélicos tivessem um papa, esse seria John Stott. Vale a pena ler seus livros. Alguns são mais vibrantes que outros, mas todos têm conteúdo e profundidade. Nós admiramos Billy Graham, por exemplo. Hoje temos aí a Fundação Billy Graham. Mas um homem de Deus que ao morrer não mostra, não exala riqueza, poderio, mas todos os seus recursos foram para sustento de sua família e proclamação da mensagem do Evangelho.
referenciais para nós. Quais são os referenciais da nossa geração? Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, Ele é o supremo referencial e nos chama para segui-lo, para que nós sejamos referenciais para as próximas gerações. Meu irmão, minha irmã, a minha vida e a tua vida precisam inspirar as próximas gerações. Isso é muito sério. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. E aí então é um discurso totalmente antagônico e anacrônico, se pensarmos no nosso tempo. A si mesmo se negue. E alguns diriam, vamos formar uma geração de pessoas frustradas, traumatizadas. Mas na verdade, meus irmãos, nesse tempo em que tudo se pode, nesse tempo de vontade feita à torta e à direito, nesse tempo de pessoas mimadas, ensimesmadas, o a si mesmo se negue tem sido abandonado. Que a minha vontade seja feita. Que eu viva segundo os meus sentimentos. E o discípulo de Jesus, ele reina sobre os seus sentimentos. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que creio. E eu sei que Deus está presente, mesmo que meu coração diga, tudo está contra você. Deus está comigo, Deus está presente, Deus me sustenta, Deus te sustenta. E em momentos, irmãos, que o nosso sentimento nos direciona para um lugar contrário à vontade do Senhor, nós dizemos não ao nosso sentimento para dizer sim ao patos, ao sentimento que emana do coração de Deus. E aí é por isso, meus irmãos, que nós nos negamos a nós mesmos e a tentação vem e dizemos não, porque o pecado pode ser muito gostosinho no começo, mas o pecado é veneno que te mata. Nós dizemos não aos nossos sentimentos perniciosos, porque quando guardamos e alimentamos sentimentos perniciosos no nosso coraçãozinho, nós estamos tomando veneno e esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você. Preguei aqui alguns domingos atrás sobre a necessidade do perdão. Perdão não é, meus irmãos, sentimento. Perdão é decisão e é difícil. É por isso que temos em nós o Espírito Santo que nos dá poder. E a nossa geração é uma geração muito infantilizada em alguns contextos, porque acha que poder é poder para fazer, é poder para rodar, é poder para gritar, mas o poder é para viver. O poder que o Espírito Santo nos dá é para viver segundo a vontade e o coração de Jesus. Porque sem o Espírito Santo, meus irmãos, sem o Espírito Santo, não conseguiremos viver o Evangelho. Assim mesmo se negue, mas não para por aí. Tome a sua cruz. Porque eu falava com o pessoal do batismo hoje. Tomar a cruz é um ato diário de crucificar o meu velho homem. Existe em mim e em você duas naturezas que combatem entre si diariamente. Eu nasci e você nasceu tocado, contaminado pela natureza adâmica, natureza humana, carnal. Só que quando nascemos de novo, recebemos o novo coração, nascemos de novo. E embora hoje o pecado esteja entranhado em nossa carne, o nosso homem interior é segundo Deus. Então duas naturezas coexistem em nós e se combatem e brigam diariamente. Por isso eu e você temos que crucificar a nossa carne, o nosso velho homem a cada dia. Por isso Jesus disse, dia a dia tome a sua cruz. Cá entre nós, querido, cruz não é o teu patrão. Cruz não é a tua sogra. Muitos germos falam assim, pastor, a minha sogra é a minha cruz. Não é. Ela pode ser chatinha, assim, estranha, tal, mas a tua sogra não é a tua cruz. Pastor, você não conhece o meu cunhado. Meu cunhado é a minha cruz. Não, não é. A cruz não é uma pessoa, não são pessoas, personalidades. A cruz
é um lugar que precisamos visitar, de manhã, de tarde, de noite, e deixarmos pregados lá o nosso velho homem, o velho Rogério, a velha Gisele, a velha Luane, e assim sucessivamente. O velho Emildiano, e assim sucessivamente. Temos que crucificar. Paulo fala assim: por isso eu esmurro a minha carne diariamente, subjugando-a. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, que você, meu querido, esteja crucificado. Aliás, esse é o texto, né? Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, o texto é lindo, o texto é precioso, mas precisa ser uma verdade praticada diariamente. E aí então Jesus diz: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Segui-lo de perto. Ninguém segue outrem à distância. Se você quer seguir alguém, você precisa estar ali, juntinho, no cangote, sentindo o seu perfume, convivendo. Seguir Jesus é convivência. Seguir Jesus é relacionamento. Você já orou hoje? Como é que foi a sua vida de devoção na última semana? Como está a sua espiritualidade? Ah, pastor, eu estou vivendo um monte de problemas. Não estou perguntando isso. Independente das circunstâncias que eu vivo e que você vive. Você está seguindo Jesus? Segui-lo é o maior projeto de vida que eu posso abraçar e que você pode abraçar. A irmã Sara falou aqui: vale a pena sacrificar tudo por Jesus. Vale mesmo? Vale mesmo? Porque Sara sabe do que está falando. Nós sabemos, em um Brasilzão maravilhoso desse, que nós podemos cultuar num ambiente refrigerado, com estrutura de primeira, todo mundo cheiroso, bem vestido, penteado, bonito, alimentado. Nós sabemos. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Porque então eu fiz um link com o texto de João 6. Porque em João 6, Jesus está falando sobre a sua missão e sobre as aplicações de sua missão na vida dos discípulos. E ele fala sobre íntima ligação. Ele usa alguns termos que os judeus não entenderam muito bem. Ele fala sobre comer a sua carne, beber o seu sangue, ou seja, participar de sua obra. Porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós participamos, estamos unidos a Cristo naquilo que Deus está fazendo através de seu sacrifício redentor. E Jesus fala de comer a sua carne e beber o seu sangue. Simbolicamente, os judeus não entendem. Será que ele está apregoando práticas estranhas à nossa religiosidade, à nossa doutrina? Alguns pensaram até, e estudiosos vão dizer que alguns pensaram que ele estava falando sobre canibalismo. Só que o seu discurso não é bem entendido. E João nos diz, a partir do versículo 60, mas eu li o 66 com você em diante, que à vista desse debate, e é interessante a palavra que João nos fala, ele diz: à vista disso, muitos dos seus, quem, irmãos? À vista disso, muitos dos discípulos. Não só, e aqui João não fala do colégio apostólico original, mas dos seguidores. Porque existem níveis de envolvimento na igreja e existiam níveis de envolvimento com Jesus. Os 12 que formavam o colégio apostólico, dentro desse colégio apostólico, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Fora do colégio apostólico, 100 que seguiam a ele mais de perto, entre homens e mulheres, alguns que o mantinham financeiramente, inclusive, e depois a multidão. Dentre esse segundo nível, ou seja, além do colégio apostólico, muitos desses discípulos o abandonaram. Assim como seguir Jesus é uma escolha, é um caminho de voluntariado, existem pessoas ainda hoje que estão o abandonando.
Abandonar o caminho de Jesus também é uma escolha. E talvez uma escolha que alguns não assumam. Talvez uma escolha que alguns não lidem bem com ela, mas abandonamos o seguimento de Jesus quando assumimos, irmãos, uma religiosidade nominal, mas não estamos assim tão ligados a Ele. Muitos dos discípulos o abandonaram, e aí João completa, e já não andavam mais com Ele. Eu não quero a minha imagem ligada à imagem de Jesus. Não me interessa mais o que Ele ensina. Não quero me comprometer com Ele. Muitos o abandonaram e já não andavam com Ele. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, ou seja, ande comigo. E aqui em João, muitos abandonaram esse caminho assumido lá atrás. E hoje, meus irmãos, na igreja do século 21, muitas pessoas estão abandonando o caminho de Jesus. E algumas delas ainda dentro da igreja. E eu encerro a minha reflexão nessa manhã com a pergunta de Jesus no versículo 67. E vocês também querem se retirar? Porque lembra, seguir Jesus é um caminho de voluntariado. Ninguém é obrigado. Jesus olha para o colégio apostólico original, para aqueles que restaram e diz: e vocês vão embora também? E vocês também querem se retirar? Aí Pedro dá a resposta célebre: para onde nós iremos? Não é para quem iremos, mas para onde iremos. Mais do que uma pessoa, mais do que um Senhor que os guia, para Pedro, Jesus é a realidade da sua vida. Para Pedro, as palavras de Pedro, Jesus representava uma realidade que envolvia e dominava toda a sua existência. Aí eu me lembro de Paulo, porque nele somos, nele existimos, nele nos movemos. Fora de Jesus, meus irmãos, quem somos? Fora de Jesus, não há vida para nós. Fora de Jesus, não há opção. Não há um plano B. Para onde iremos nós, Senhor? O que vai nortear a nossa existência se não for a comunhão contigo e a tua presença? Só tu tens as palavras de vida. E nós temos crido, e nós temos conhecido que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias esperado. Aí eu me lembro das palavras lá de Lucas, primeiro texto. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Pedro entendeu isso. Senhor, se eu romper contigo, vou perder a minha vida, porque tu és a minha vida. Tu és tudo que eu tenho. E sabe, irmão, sabe, irmã, eu gosto muito de pensar a vida como o mar. As ondas, elas vêm e vão. Existem momentos que a correnteza está mansa, que a maré está baixa, mas existem momentos de águas bravias. Assim é a nossa vida. Existem momentos que nós nos banhamos nessas águas da vida, refrescando o nosso corpo. Mas existem momentos que a onda está forte, batendo forte, nos puxando para as profundezas. Maré alta. Mas independente de tudo isso, eu queria que você pensasse nessa manhã onde a tua vida está depositada. O
que resume a tua vida, o que dá sentido à tua vida. Jesus é a nossa vida, irmãos. De forma que tudo que eu tenho, tudo que você tem, é ressonância da graça. Se você tem um emprego, é ressonância da graça. Se você tem uma família, é ressonância da graça. Se você tem filhos, são ecos da graça. Se você tem uma parentela linda, são ecos da graça. Se você tem propriedades, são ecos da graça. A casa que você mora, o carro que você dirige, a roupa que você veste, sabe, a formação que você tem, são ecos da graça. Tudo que você tem, foi o Senhor que te deu. E é isso que Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Para quem eu irei, Senhor? Eu era um pescador que estava perdido, endividado. Mas o Senhor me achou. E o Senhor revolucionou a minha vida e me fez pescador de gente. O Senhor me deu um significado, o Senhor me deu um propósito. Para onde eu vou? Se Tu és a minha vida. E eu tenho crido, Senhor. E eu tenho conhecido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não basta crer, tem que conhecer, tem que caminhar, se relacionar. A salvação é de graça, irmãos. Mas o discipulado nos custa tudo. Porque quando entregamos tudo ao Senhor, Ele pega esse nosso tudo, que na verdade é muito pouco. Essa vida é tão passageira e tão efêmera. E Ele então nos dá a sua vida. Nos dá significado, nos dá paz, propósito e nos dá eternidade. Que você não desista do caminho do discipulado. Que você não perca Jesus de vista. Que você sempre esteja com Ele. E que Ele te abençoe muito nessa manhã e por todos os dias da tua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Logo após louvarmos, iremos orar. Estamos caminhando para o fim desse encontro. Pelo amor, jamais me deixar.
conquistados pelo Teu amor. Aqui queremos estar, Senhor. Há um desejo ardente em nossos corações, tão somente por Ti. Nós queremos, nós somos voluntários, nós fomos convidados e aceitamos o convite. E Te seguimos em amor, fomos amados e Te amamos. Ajuda-nos, Pai, a negarmos a nós mesmos a cada dia. Sabemos que não é fácil, mas ajuda-nos a cada dia crucificarmos nosso velho homem e estarmos unidos a Ti, Senhor, seguindo-Te. E nos ajude, Pai, para que não aconteça conosco e com a nossa geração o que está lá em João 6,66. E muitos o abandonaram e já não andavam contigo. Nós não queremos isso, Senhor. Portanto, Senhor, nos dê a Tua mão, nos fortaleça, nos guie, nos sustente, nos renove, nos santifique, nos abençoe, Pai. Porque não há outro que nós possamos adorar e servir. E como Pedro disse, nós também dizemos: para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. A nossa vida está em Ti, Senhor. Por isso, perdoa-nos, abençoa-nos, fortaleça-nos. Por isso, Pai, traz-nos junto a Ti. Como o pai traz seu filho para o seu lado, através de um abraço acolhedor e terapêutico, que o Senhor nos atraia para junto do Teu coração, a fim de que neste lugar estejamos e nunca saiamos dele. Abençoa-nos nessa manhã, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja o nosso Deus. Algumas comunicações breves nesse final de culto, meus irmãos. Nós temos nosso almoço missionário hoje. As encomendas foram feitas previamente. Você pode retirar lá nos fundos da igreja o seu almoço e contribuir assim para a obra missionária. Esse almoço não tem outro objetivo senão tudo que for adquirido, tudo que for recebido será enviado para a obra missionária, irmãos. Então almoce conosco hoje, que seja um tempo assim de comunhão entre as famílias de nossa igreja, e quando vocês estiverem em casa compartilhando o alimento, que vocês orem e se lembrem dos missionários que estão nos campos, que estão nos mais diversos países e que serão abençoados por essa oferta que nós temos levantado nesse tempo. Logo mais à noite, meus irmãos, nós teremos o segundo dia, a segunda noite do nosso congresso Mulheres Plenas em Deus. Ontem à noite foi um tempo lindíssimo aqui, um culto, um encontro de adoração, de vida. Ouvimos a palavra de Deus através da pastora Dani Fraguito, e foi uma palavra que tocou nossos corações. Certamente o Senhor falou conosco, e eu tenho certeza, meus irmãos, minhas irmãs, que hoje o Senhor falará aos nossos corações mais uma vez. E a palavra não é apenas para as mulheres, o culto não é apenas um culto voltado para as mulheres. Esse congresso foi e está sendo organizado pelas mulheres de nossa igreja, mas é um momento para todos nós vivermos juntos e desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Não fique de fora, participe conosco, volte logo mais à noite às 19h30 para juntos adorarmos ao nosso Deus. E também lembrar você, nosso leilão missionário, dia 9 de abril, às 16 horas. Os irmãos já viveram aqui ano passado a primeira edição desse leilão missionário. Eu vi fotos, recebi notícias
de que foi um tempo muito agradável, muito aprazível e muito abençoador para a igreja. Mais uma ação da igreja levantando recursos para missões. Participe desse segundo leilão missionário, dia 9/4/2022. E já está convidado um leiloeiro internacional. Vocês não conhecem ele, é o Mr. Isaías Braz. Deu certo da primeira vez, ele aceitou o convite para estar conosco de novo. E ele vem lá de longe, né? Fora do Brasil, logo ali, lá da Meréia, longe, para estar conosco nesse dia. Será muito bom estarmos juntos. Já coloca essa data em teu coração, para que vivamos esse momento como igreja do Senhor. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido conosco. Tu estás presente, Tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, no dia da aflição. E nós temos, Senhor, erguido nossos olhos em direção aos montes, e nós temos entendido, Senhor, nosso socorro não vem das divindades dos montes, como os antigos e os pagãos criam. Nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É outro nível, é outro patamar. A nossa fé não está em uma divindade qualquer. A nossa fé está no Deus único e todo-poderoso. Então, nesta manhã, Pai, abençoe teu povo. Leva-nos em paz, dá-nos um domingo de paz, um almoço abençoado. Que aqueles irmãos que estão ensaiando para a cantada de Páscoa sejam abençoados por Ti. E logo mais à noite, Pai, retornemos inspirados, criando expectativas sobre o muito que o Senhor vai fazer entre nós. Leva teu povo, abençoe o teu povo, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê profunda paz. Vai em paz e Deus te abençoe grandemente. Amém e amém.